Jovens, prontos para mais uma aulinha? Então, reação de adição em alcenos. Nós já vimos a reação de substituição e agora nós vamos para a reação de adição. Mas o que são alcenos? Os alcenos são hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, não tem um anel benzênico, tá? E eles são insaturados, eles apresentam uma dupla ligação. Nós também chamamos essa dupla de ligação etênica, porque tem relação com o principal alceno, que é o eteno. Apresentam fórmula geral CnH2n, são também conhecidos como olefinas. Isso porque os alcenos mais importantes têm essa aparência, tá, de óleo. Como eu disse para vocês, o alceno mais importante é o eteno. Nós conhecemos como etileno. Aqui está o etileno, nosso representante. A maioria das reações aqui na parte teórica eu vou usar então alcenos de cadeia pequena, inclusive o etileno. É mais fácil explicar com os alcenos de cadeias pequenas, mas vale para alcenos de cadeia longa também. A química dos alcenos é caracterizada pela ligação dupla. Como a ligação dupla consiste de uma ligação forte, sigma, e uma ligação um pouco mais fraca, a ligação pi, as reações envolvem a quebra da ligação pi. Entenderam? Eu tenho na dupla ligação uma ligação sigma e uma ligação pi. Na hora de romper uma dessas ligações, rompe-se a ligação mais fraca, que é a ligação pi. A primeira reação de adição que eu queria fazer com vocês é a reação onde nós vamos fazer a adição do hidrogênio. É uma hidrogenação. Essa reação de hidrogenação usa como catalisador um metal. Nós vamos trabalhar depois com a halogenação de alcenos, a adição de halogenidretos, ou, se vocês preferirem, o termo aparece também no vestibular como halogenidratação, que é a reação de adição de HX nos alcenos. Nós vamos fazer a hidratação de alcenos. Vamos lá. Reação de adição de hidrogênio. A hidrogenação catalítica. A reação mais simples de uma ligação dupla é a saturação com hidrogênio, ou seja, eu vou adicionar então os hidrogênios quebrando essa ligação dupla. E para fazer isso, normalmente nós utilizamos um catalisador. Níquel, paládio, platina são os principais catalisadores que aparecem aqui. Não tem dificuldade, imaginem só. Essa ligação dupla, uma delas é uma ligação pi, que é mais fraca. Rompeu a ligação pi. Agora, cada carbono está fazendo 3 ligações. Portanto, ao aproximar do hidrogênio, o hidrogênio vai completar a 4ª ligação, transformando então num composto estável, no caso aqui um alcano. É isso, turminha, não tem segredo. Quebra a ligação dupla e adiciona um hidrogênio em cada carbono. Isso é a hidrogenação. Aqui uma observaçãozinha. Quando ocorre a adição do hidrogênio, os dois átomos de hidrogênio são adicionados pela mesma face da ligação dupla. Cis. Os alcenos adicionam também halogênios. E aí nós temos a halogenação, formando dialetos vicinais. Nós vamos fazer a adição de então 2 aletos, por isso o termo dialetos vicinais, porque são vizinhos. A mesma lógica, turminha. Quebra a ligação pi, é a ligação mais fraca aqui da dupla. Cada carbono fica com 3 ligações e cada um dos cloros entra nesses carbonos
com 3 ligações, deixando então o composto estável novamente. A adição de halogênio, a halogenação, ocorre principalmente com cloro e bromo. Tá? A reação com flúor é muito violenta e o iodo ele é pouco reativo. Agora, aqui nós vamos falar um pouquinho da regra de Markovnikov. Nós vamos falar disso agora porque o composto que nós vamos adicionar, tá, não é mais uma substância simples, é uma substância composta. É formada então por 2 elementos diferentes. E agora tem importância onde entra o hidrogênio e onde entra o cloro. Para o primeiro alceno da série, tá, o eteno, é igualzinho ao que nós vimos. Tá? Quebra dupla, entra um hidrogênio, entra um cloro. Porém, nas estruturas com mais de 3 carbonos, 3 ou mais carbonos, eu sigo a regra de Markovnikov. Então vamos estudar essa reação de adição de halogenidreto, ou se você preferir, halogenidratação de uma forma mais profunda. Vamos lá. O caso do eteno, igualzinho que nós vimos, o hidrogênio entra, o cloro entra, acabou, tanto faz a posição. Mas em casos com mais de 3 ou mais carbonos, entra a regra de Markovnikov. Nas reações de adição, o hidrogênio, então, ó, o hidrogênio do nosso halogenidreto ou hidrogênio, ao ser adicionado, dirige-se ao carbono, então ele vai em direção ao carbono. Tá vendo, ó, da dupla ligação? Então ele vai em direção ao carbono da dupla ligação que tiver mais hidrogênios. Então, a regra de Markovnikov diz o seguinte: o hidrogênio sempre vai para o carbono mais hidrogenado. Ok? Então, ó, tenho aqui esses 2 carbonos fazendo a dupla ligação. Quebrou a ligação dupla. Então, eu tenho uma ligação, uma valência livre aqui e uma valência livre aqui. O hidrogênio vai para qual desses carbonos com valência livre? Segundo Markovnikov, o hidrogênio sempre vai para o carbono mais hidrogenado. Então, esse carbono tinha 2 hidrogênios e esse só tinha 1. Portanto, o hidrogênio foi para o carbono que tinha 2 já. Ele foi para o carbono mais hidrogenado. Essa regra é importante para o vestibular. Normalmente, quando se fala em reação de adição, normalmente ocorre essa reação de adição, tá, em alcenos e cobra-se essa regra de Markovnikov. A regra de Karash, também conhecida como regra de anti-Markovnikov. E aí o nome já ficou claro. Se é anti-Markovnikov, é ao contrário da regra de Markovnikov. Porém, para ensino médio, só ocorre em um caso, tá? Quando a reação de adição for de HBr na presença de água oxigenada. Então, se tiver água oxigenada e a adição envolve o HBr, aí sim é anti-Markovnikov. O hidrogênio entraria no carbono menos hidrogenado. A regra de Markovnikov é o que aparece muito mais, tá? Então é a mais importante, porém nós temos uma exceção, também chamada de regra de Karash, e chamada de anti-Markovnikov. Espero que vocês tenham guardado. Seria interessante escrever a regrinha de Markovnikov, tá? E colocar a regrinha de Karash também num post-it e colocar aí no caderninho. Vamos para a próxima reação. E aqui já ficou claro, ó, antes de eu colocar o nome, você já sabe o que está acontecendo. Eu tenho um alceno e vou fazer a reação de adição com água. Então eu tenho uma hidratação de alcenos. E aqui
segue o mesmo esqueminha, ou seja, segue a regra de Markovnikov. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Com 2 carbonos a gente viu que não tem diferença, mas com 3 ou mais a gente tem que seguir a regrinha de Markovnikov. Que bonitinho. Vai quebrar a ligação pi. Professor, mas esse daqui tem mais hidrogênios. Sim, turminha, mas aqui não tem a valência livre do carbono. Não é ele que vai quebrar a dupla ligação. A dupla ligação ocorre aqui, entre esses 2 carbonos. É aqui que vai quebrar a ligação dupla. E é aqui que você tem que analisar. Então, ó, quebrou a ligação dupla. Eu tenho uma valência livre aqui, uma valência livre aqui. O hidrogênio da água, o hidrogênio só ele, entra no carbono mais hidrogenado. E o OH entra no carbono menos hidrogenado. Essa é a regra de Markovnikov. Turminha, vou encerrar por aqui. Tá? Parece curta essa aula, mas lembre, tá? Nós já postamos uma aula de exercício hoje. Tá? Então são 2 aulinhas curtinhas hoje, para vocês não se cansarem. Até a próxima, bom estudo!